Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e aventura chamado Lagoa Azul, O Despertar. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com os estudantes do ensino médio, Emma e Dean, indo a uma viagem escolar a Trinidad e Tobago. Entretanto, eles se separam do grupo e ficam presos em uma ilha remota. Não tendo mais ninguém além um do outro, eles têm que trabalhar juntos para ter mais chance de sobreviver à medida que seus sentimentos se interpõem no caminho. Certa manhã, Emma, uma estudante organizada e responsável, começa seu dia cedo e se prepara para a escola. Ela verifica seu calendário programado de atividades produtivas antes de partir. Enquanto isso, Dean, um adolescente introvertido e problemático, também se levanta da cama. Ele vai ao banheiro e joga videogame, enquanto o seu pai, Jack, o lembra de não se atrasar. Ao chegar na escola, Emma e sua irmã mais nova, Stacy, se preparam para sair do carro da sua mãe, Bárbara, que as levou para a aula. Quando as irmãs partem, Stacy comenta invejosamente como a sua irmã mais velha é sempre a favorita. Depois disso, Emma encontra sua melhor amiga, Lizzie, no corredor. Enquanto conversam, um famoso atleta da escola, Stephen Sullivan, cumprimenta a Emma. Lizzie fica extasiada com o gesto do jovem e provoca sua amiga. Na aula, o Sr. Christian, seu professor, anuncia que o ônibus sairá às 7 em ponto no dia seguinte para sua viagem ao Santuário de Trinidad. O professor é interrompido por Emma chegando atrasada na sala de aula, quando Jean, sem querer, esbarra nela, chamando-a de rainha do baile. Enquanto Christian explica a importância da viagem, Lizzie diz a Emma que Jean provavelmente entrou na viagem devido ao dinheiro do seu pai antes de fazer uma careta para ele. Então Christian anuncia que os últimos 3 dias da sua viagem serão explorando a cultura da ilha, o que excita a todos. Durante o almoço, Lizzie compartilha com seus amigos o que aconteceu com Emma e Stephen mais cedo naquela manhã. Ela insiste que os dois devem ficar juntos durante a sua estadia de uma semana em Trinidad e Tobago. No entanto, a estudante responsável diz a Lizzie que elas devem se concentrar na viagem. Enquanto Lizzie discute o festival em Trinidad para a viagem deles, Emma vislumbra Dean cortando uma maçã com a sua faca, o que irrita Lizzie. Sua amiga Ellen afirma que ela já foi colega de escola de Dean e acrescenta que ele é uma boa pessoa. Mesmo que Lizzie desaprove, Jude, por outro lado, concorda com Ellen. Pouco depois, a Sra. Collie, uma professora, chega e pega a faca de Dean. Enquanto Dean não se incomoda, ela o leva ao gabinete do diretor por violar as regras da escola. Lizzie insiste com seus amigos que Emma não deveria namorar garotos como Dean, já que um atleta popular está mostrando interesse por ela. Na manhã seguinte, Emma termina de arrumar as suas roupas para a viagem e agradece a sua mãe e ao seu pai Phil por permitirem que ela vá. Enquanto isso, Jack lembra Dean dos seus esforços para conseguir um lugar para o seu filho na viagem, apesar dos seus recentes problemas na escola. O jovem tenta discordar, mas eventualmente ele decide ir. Na escola, Christian pede a todos que embarquem no ônibus. Bárbara diz a Emma para ficar bem, enquanto Dean ouve as palavras exatas do seu pai. Enquanto embarca, Stephen pergunta a Emma como ela está. Quando ele sai, Lizzie a provoca, mas Emma não mostra nenhum interesse. Horas mais tarde, os alunos chegam a Trinidad e Tobago. Collier anuncia que eles podem se divertir por algumas horas e se encontrar no jantar, já que os programas começarão efetivamente no dia seguinte. Pouco depois, Emma e suas amigas vão para a piscina, encontrando Stephen. Enquanto se divertem, Emma nota Dean olhando para ela de longe em uma varanda. Stephen agarra Emma pela cintura, enquanto Dean se afasta. No dia seguinte, os alunos começam o seu projeto para ajudar a construir uma escola para as crianças menos afortunadas de Trinidad e Tobago. Dean faz uma acrobacia que irrita Stephen, e ele murmura para Emma que Dean arruinará a viagem de todos. Naquela noite, Jude anuncia entusiasmada aos seus amigos que Stephen os convidou para uma festa em um barco local. Emma termina abruptamente a chamada com seus pais e mente para eles sobre a Sra. Collier ter apagado as luzes. A estudante responsável tem dúvidas, mas as suas amigas exigem que ela vá com elas. Mais tarde, as meninas chegam à festa e elas embarcam entusiasmadas no barco. Depois de um tempo, Emma procura Ellen durante a festa, mas inesperadamente encontra Stephen beijando outra pessoa. Perturbada, ela o ignora e se afasta. Quando Emma passa por Dean, ele pergunta se ela e Stephen estão juntos. Irritada, Emma responde que não é da conta dele. Momentos depois, a polícia chega, anunciando a todos para irem para a frente do barco.
De repente, Emma cai acidentalmente na água, mas ninguém repara nela, a não ser Jean. Ao ouvir o pedido de ajuda de Emma, Jean imediatamente pula na água e eles nadam em direção a um bote próximo. Jean corta a corda do bote conectado ao barco, porque ele não quer se meter em mais problemas. Emma quer voltar para o barco, mas ele insiste que eles ficarão bem e voltarão para o barco mais tarde. Entretanto, uma enorme tempestade começa. Jean e Emma lutam para seguir o barco, enquanto descobrem que o bote não tem motor. De repente, uma onda colossal se aproxima, enquanto eles se agarram firmemente ao bote. No dia seguinte, no hotel, a viagem foi cancelada devido à festa de ontem à noite. Lizzie diz a Collier que Emma não foi para casa naquela noite e pensou que ela estava com outra pessoa. O professor esclarece se isso é verdade, e Lizzie afirma que Emma não é o tipo de pessoa que faz isso. Ela acrescenta que a sua melhor amiga foi vista pela última vez no barco naquela noite. Enquanto isso, no bote, Emma e Jean estão perdidos no mar do Caribe. Jean verifica o seu telefone, mas infelizmente ele molhou e não está mais funcionando. Ele sugere que Emma use o dela, mas ela não encontra sinal. No hotel, Christian realiza um controle de frequência e não encontra a Jean. No meio do mar, Emma diz a Jean como eles deveriam ter seguido o barco. Ele se opõe, argumentando que eles só têm um remo, o que os leva a uma discussão. Então ela vê uma ilha no meio da conversa e Jean rema em direção a ela. No hotel, Christian e a polícia interrogam as amigas de Emma. Collier pergunta se há alguma maneira de encontrar os dois, mas a polícia diz que é mais provável que eles encontrem o seu caminho de volta. Lizzie se preocupa porque Emma não é uma pessoa aventureira. Remando com toda a força, Jean e Emma finalmente conseguem chegar à ilha. Emma verifica o sinal do seu telefone, mas ainda não consegue encontrar. Então, Jean encontra uma pistola de sinalização no bote e aguarda com ele. Ao mesmo tempo, Jack recebe a notícia do desaparecimento do seu filho. Imediatamente ele vai para a escola e encontra a Bárbara. Ao mesmo tempo, Phil entra apressadamente no campus. Preocupados, os pais discutem o assunto com o diretor, mas acabam desapontados com o que ele diz. Enquanto isso, Emma e Jean exploram a ilha para encontrar abrigo. Mais profundamente na floresta, eles se deparam com uma lagoa azul. Jean acha isso uma visão fantástica e pede à jovem que tire uma foto dele. No entanto, ela se recusa. Ela não quer arranjar mais problemas, que possivelmente vão afetar a sua aceitação na universidade, mas Jean não liga muito para isso. Após algumas horas, eles chegam ao outro lado da ilha, sem encontrar ninguém. Sem esperança, os dois decidem refazer o seu caminho, enquanto Emma se preocupa com a sobrevivência deles. Então, Jean encontra uma caverna e pede emprestado o telefone de Emma por uma lanterna. Enquanto a investigam, numerosos morcegos estão saindo do lugar. Então os dois fogem e ficam ensopados na lagoa. Logo depois eles voltam à costa, mas o bote sumiu. Só restou um colete salva-vidas. Persistentes em voltar para casa, eles circulam a ilha para recuperar o bote, mas falham. O sol está se pondo enquanto Jean e Emma descansam. A jovem diz a Jean para atirar o foguete e pedir ajuda, mas ele parece estar fixado na vista. Ela fica curiosa e pergunta a Jean por que ele está em profunda reflexão, mas ele muda de assunto. De repente, a jovem se lembra da comida que ela empacotou dentro da sua bolsa. Ela orgulhosamente a encontra e a divide com Jean. Enquanto isso, no aeroporto, seus pais esperam pacientemente pelo voo para Trinidad e Tobago para encontrar seus filhos. À noite, os dois garotos acampam na beira da praia. Emma pergunta a Jean por que ele a chama de rainha do baile, e ele explica que ela é uma garota perfeita em um mundo ideal. De repente, ela ouve um galho estralando, e Jean lhe assegura que eles ficarão bem. Com a esperança de encontrar sinal, Emma verifica o seu telefone novamente, mas não encontra nenhum. Seu companheiro percebe que ela está com frio, então ele oferece à jovem a sua camisa. Com uma voz reconfortante, Emma diz que a sua família vai resgatá-los. Pouco tempo depois, ela ouve um sussurro distante. A manhã chega e Jean encontra Emma na praia escrevendo SOS na areia. Ele pergunta onde está o telefone dela, mas descobre que a bateria acabou. Então, Jean vai dar um mergulho e Emma não pode deixar de olhar para ele. No hotel, Christian discute com os pais dos desaparecidos, afirmando que a polícia está agora procurando e encontrou um bote desaparecido. Com seus filhos desaparecidos por 2 dias, Jack oferece dinheiro para procurar mais rápido. Christian pede desculpas por isso, mas Bárbara insiste que eles ajudem a encontrar os seus filhos. Momentos depois, em um telefonema, Stacy pede aos pais atualizações sobre a sua irmã desaparecida.
Phil responde a ela num tom triste que eles ainda não a encontraram. Na ilha, Emma vai buscar água de um rio próximo e ouve ruídos estranhos. Desconfortável naquele ambiente, ela decide partir para sua segurança. Então ela volta a escrever SOS na areia, enquanto Jim se vê frequentemente olhando para ela. Os dois continuam a se alimentar de qualquer coisa que podem encontrar na ilha. Eventualmente, eles criam uma barraca improvisada. Cansada do dia, Emma vê Jim dormindo. Ela se junta ao jovem enquanto ele coloca as mãos sobre a cintura dela. Ela acha isso reconfortante, então ela não faz nada para impedi-lo. No dia seguinte, enquanto Emma toma banho na lagoa, Jim pede a ela um protetor solar. Ela diz a ele para procurar em sua mochila, mas ele a informa que não consegue encontrar. Irritada, Emma menciona que alguém está roubando as coisas deles. De volta ao hotel, Bárbara se preocupa com Emma enquanto assiste a transmissão das notícias sobre a sua filha desaparecida. Enquanto Phil arruma suas coisas para voltar para Stacy, Bárbara ainda está esperançosa, tranquilizando de que vai encontrar a filha deles. Phil conforta sua esposa, e com a busca agora oficialmente cancelada, Jack usa um helicóptero para procurar no dia seguinte, e Bárbara se junta a ele. De volta à ilha, Emma conta a Jim como sente falta da sua família. Enquanto ela tenta acender uma fogueira, Jim de repente encontra um crânio por perto. Em choque com o que vê, Emma chora sobre a situação deles e se sente desesperada. Jim lhe assegura que eles chegarão em casa se ficarem juntos, e depois beija Emma apaixonadamente. A noite cai e os dois passam um tempo íntimo. Estranhamente, Emma chora e menciona o quanto ela sente falta de casa. O sol nasce e Emma acorda sozinha. Ela chama por Jim, mas não o encontra por perto. Preocupada, ela vai à floresta para procurá-lo. Felizmente, ela o encontra, fazendo um enterro adequado dos restos mortais da pessoa que encontraram no outro dia. Em um estado de confusão, Emma pergunta a Jim o que está acontecendo, mas ele diz que não precisa dela. Desapontada, ela tenta convencê-lo a se abrir com ela. Entretanto, ela acidentalmente cai e fica com o joelho machucado. Então, Jim a ajuda improvisando um curativo. Emma se lembra da situação deles e Jim assegura que eles ficarão bem. Então ela diz que ambos precisam de hidroterapia. Após terminarem o banho na lagoa, Jim conta a Emma como a sua mãe morreu em um acidente de carro, e ele só descobriu 3 dias depois de estar em coma. Emma o escuta atentamente e o conforta dizendo que nada disso foi culpa dele. A chuva cai e Jim se diverte brincando. Emma se sente tão feliz quanto ele, e eles dançam na chuva por algum tempo. Jim dá uma flor a ela, e eles se beijam apaixonadamente. Quase um mês mais tarde, as autoridades cessam oficialmente a busca por Jim e Emma. Na frente da escola, estão os amigos de Emma testemunhando a repórter, acreditando que ela ainda está por aí, mas Bárbara é persistente em encontrar a sua filha e volta de helicóptero com Jack. Para cobrir muitas áreas, eles enviam panfletos na cidade, contendo informações sobre seus filhos. No entanto, Jack convence Bárbara de que eles fizeram o suficiente para encontrá-los. Com a maior tristeza, a mãe volta para casa sem nenhuma pista da sua filha desaparecida. Na praia, Jim conta a Emma algo que a sua mãe costumava dizer, algo que aparece bem na linha do horizonte quando o sol se põe e que ele nunca viu. Semanas passam enquanto os adolescentes desfrutam a natureza que os cercam. No mar, eles mergulham e se divertem. Os dois continuam a passar momentos de paixão juntos. Emma comenta como ele é diferente na escola e admite que tem se interessado por ele. Assim como ela, Jim confessa que ocasionalmente ele a observa na escola porque gosta dela. No meio da floresta, Emma está dormindo, então um avião se aproxima e faz um som por perto, a despertando. Jim também percebe e corre para a costa para pegar o foguete, mas não o encontra. Emma também vai até lá, mas o avião está muito longe para ouvi-los gritar. Incrédula, Emma verifica a cabana deles em busca do foguete, mas não o encontra. Ela acredita que outra pessoa está na ilha, roubando seus pertences. Os dias passam e os dois ainda não foram resgatados. Na cabana, eles discutem como eles devem ir mais fundo na floresta para sobreviver. De repente, um som interrompe a conversa deles. Jim vai para a floresta e procura a criatura. Emma se preocupa com ele, então ela o segue para a floresta. Jim se vira e encontra uma pantera negra. Ele foge do animal o mais rápido que pode, mas cai no chão. Pouco tempo depois, Emma chega onde Jim está, segurando uma faca coberta de sangue, com a pantera já sem vida. Ao longo daquelas várias semanas, a vida continua para todos,
com os adolescentes ainda desaparecidos. Eventualmente, os adolescentes aprendem a sobreviver, caçar e construir uma barraca mais robusta no meio da floresta. Sobre uma pedra, Emma acrescenta mais marcas sobre o número de dias que eles estão na ilha. Sobrevivendo juntos por um tempo, Emma e Jean se apaixonam cada vez mais. No dia seguinte, Emma se sente doente e Jean pergunta se ela acha que está grávida, mas ela nega com confiança. Para se sentir melhor, ela se deita com ele. Enquanto conversam, as coisas perdidas de Emma começam a cair de cima das árvores, e quando eles olham para cima, um macaco está jogando as coisas neles. Eventualmente, eles veem a pistola de sinalização e conseguem recuperá-la. Em desespero, Emma dispara o foguete de sinalização, o que deixa Jean furioso porque ele queria ficar. Os dois discutem e a garota se afasta dele. Momentos depois, enquanto Jean está caçando peixes, Emma pede desculpas e eles se reconciliam. Inesperadamente, passa um helicóptero, avistando os adolescentes na costa. Os dois são resgatados e finalmente voltam para casa, e logo a notícia se espalha rapidamente. No aeroporto, os amigos e familiares dos sobreviventes ficam felizes em vê-los. Eles recebem os jovens com abraços calorosos e sorrisos. No entanto, os dois jovens não estão tão contentes quanto os outros. Mais tarde, Jean faz uma visita a Emma em sua casa. Eles falam sobre como é estranho estar finalmente de volta para casa. Jean se inclina para ela para beijá-la, mas ela o evita. Em vez disso, ela o convida para a festa de boas-vindas deles no dia seguinte. Na manhã seguinte, os pais de Emma fazem um caloroso discurso para os alunos resgatados. Stacy pergunta a Jean por que ele não está com todos os outros, e ele insiste em dizer que não é esse tipo de cara. Stacy comenta como a sua irmã é popular, ao contrário de Jean. Jean pede a Emma para ir com ele, mas ela rejeita o pedido, fazendo-o sair da festa desiludido. As coisas voltam ao normal, e Emma e Jean estão finalmente de volta à escola. A popularidade de Emma cresce, enquanto Jean ainda permanece solitário. Sempre que se encontram, tudo o que podem fazer é compartilhar olhares e nada mais. Dias depois, a jovem tenta ligar para Jean, mas ele a ignora. No quarto de Emma, Stacy conta à irmã mais velha como sentiu falta dela. Emma compartilha como Stacy é maravilhosa, e elas decidem ir juntas ao baile de formatura. Na manhã seguinte, Jean visita o túmulo da sua mãe e orgulhosamente diz que finalmente viu o flash verde depois do pôr do sol na ilha. Na noite do baile de formatura, Jean está vendo TV em casa, até que seu pai o interrompe, perguntando se o seu filho quer pegar um smoking emprestado. Na festa, Lizzie se aproxima de Emma e a acompanha para uma surpresa. Na frente delas está Jean, usando um smoking debaixo da chuva. Ao vê-lo, Emma sai da festa e beija Jean apaixonadamente. Os dois finalmente ficam juntos e dançam na chuva novamente. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.